E aí, minha família caipora, vou trazer para vocês 22 palpites para este domingo, dia 8 de dezembro. Teremos a rodada do Brasileirão, será a última e temos times brigando pelo título e times brigando para não ser rebaixados. Então acompanhe os nossos palpites para descobrir o que vai acontecer, beleza? Então agora eu trago para vocês os resultados dos palpites dos dias 6 e 7 de dezembro. No dia 6 nós tivemos 16 palpites com 15 greens e apenas um red, tá? Foram 94% de taxa de acertos no dia 6 de dezembro. No dia 7 já temos todos os jogos que ocorreram, tá? Foram 31 palpites com 24 greens, tivemos 4 reds, um jogo foi adiado e temos 2 jogos que foram anulados por empate anula, tá? A nossa taxa de acertos foi de 86%. É a média que estamos tendo nesse mês de dezembro. Olha só que início avassalador, beleza? Então estes são os nossos resultados. Espero que tenham gostado. Se gostou, já clique embaixo e se inscreve no canal e já deixa o seu like. E eu vou levar vocês agora para os nossos palpites do dia 8 de dezembro. Bora pra intro! Então, família, estão ansiosos para o que vai acontecer na rodada final do Brasileirão? Então vamos lá, que eu vou mostrar os meus palpites, beleza? Vamos iniciar com esse palpite aqui no jogo da Austrália, na League, que eu trago o Melbourne Victory contra o Perth Glory. Essa partida eu separei com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Melbourne Victory é de 76%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%. Já o Perth Glory tem 33. No histórico, são 26 vitórias do Melbourne Victory, 10 empates e 21 do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne Victory vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Perth Glory ele vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é ainda na Austrália, o Central Coast Mariners contra o Sydney. Essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Sydney é de 50% e ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. Já o Central Coast tem 33%. No histórico, são 28 vitórias do Sydney, 11 empates e 18 do Central Coast. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Central Coast vem sofrendo gols a 5 jogos e o Sydney vem vencendo a 3. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Central Coast, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida eu separei na Premiership da Escócia. Separei o Ross County contra o Rangers com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Rangers tem 76% de probabilidade de vitória com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. Verificando o Ross County, tem 39. No histórico são 18 vitórias do Rangers, 4 empates e uma do Ross County. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Rangers vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros, over goal no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? A próxima partida eu separei o Fulham contra o Arsenal. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal fora de casa é de 62%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Fulham tem 56%. No histórico são 23 vitórias do Arsenal, 7 empates e 4 do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fulham vem marcando gols a 10 jogos e o Arsenal vem vencendo a 4. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em todos os últimos 6 jogos das duas equipes. E na casa do Fulham,
over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Foram nas últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Temos apenas uma partida que a Inter venceu o Arsenal por 1-0 na Champions League. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Wolfsburg contra o mais 0,5. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de vitória e empate para casa. Wolfsburg tem 45% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O mais tem 56%. No histórico são 19 vitórias do Wolfsburg, 15 empates e 10 do mais. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos. E nos últimos encontros, nós temos vitória e empate do Wolfsburg em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Wolfsburg venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Wolfsburg vem vencendo e empatando a mais de 6 jogos. E o mais, ele venceu apenas 3 partidas das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? A próxima partida é na Parva Liga da Bulgária, Ludogorets contra o Botev Plovdiv. Separei essa partida com o mercado de vitória e empate para casa e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Ludogorets é de 66%. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos, enquanto o Botev tem 89%. Perdeu apenas uma partida e venceu 8 das últimas 9. Verificando no histórico, são 29 vitórias do Ludogorets, 8 empates e apenas 4 do Botev. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botev vem vencendo a 4 jogos e o Ludogorets não perde a 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Ludogorets ou empate em 5 das últimas 6 partidas e temos under 4,5 gols também em 5 das últimas 6. Em casa, o Ludogorets ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e também temos o under 4,5 em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Ludogorets nós temos o under 4,5 gols em 6 partidas que ele disputou e ele venceu 3 das últimas 6 e empatou 2. Enquanto o Botev, ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas e perdeu uma e todas elas nós tivemos o under 4,5 gols. Então para essa partida é vitória, empate para casa e under 4,5 gols, beleza? A próxima partida é o Tottenham contra o Chelsea na Premier League da Inglaterra. Este clássico eu separei com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Chelsea, que joga fora de casa com 46%. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Tottenham tem 44%. No histórico, são 41 vitórias do Chelsea, 22 empates e 11 do Tottenham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Chelsea vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros nós temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Tottenham, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida é over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é na UEFA Pro League da Bélgica. Eu separei o Anderlecht contra o Beerschot. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Anderlecht ele tem uma probabilidade de vitória de 76% e seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 72%, enquanto o Beerschot tem 61%. No histórico são 4 partidas para o Anderlecht e 2 apenas para o Beerschot. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Anderlecht vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros ele venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Beerschot. Jogando em casa, ele venceu as 2 últimas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ele venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Beerschot venceu 3 das últimas 6, mas foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? E agora vamos para as 10 partidas da última rodada do Brasileirão. Temos aqui vários jogos que são importantes. Então vamos começar com este, que é do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, que são duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Eu separei essa partida com o mercado de handicap de +2 para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Atlético Mineiro com 44%. O seu aproveitamento é de 17%. Ele não vence há mais de 9 jogos, enquanto o Atlético Paraná tem 44% de aproveitamento. No histórico, nós temos 19 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético Paranaense vem a 8 jogos marcando gols, enquanto o Atlético Mineiro vem perdendo 3 jogos seguidos.
Últimos encontros, nós temos aqui nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença com vitória do Atlético Mineiro. Então ele não venceu nenhuma contra o Atlético Paranaense com 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui que o Atlético Mineiro ele não vence quase nenhuma das partidas e empatou a maioria. Resumindo, ele não tem vitória com 2 ou mais gols de diferença. E já o Atlético Paranaense tem algum tempo que ele não perde com 2 ou mais gols de diferença. A última partida ele perdeu de 5-2 para o Corinthians. Então para essa partida é um handicap de mais 2 para fora, beleza? A próxima partida é uma partida que não é muito importante, mas o Vasco vem brigando aqui para tentar a segunda vaga da pré-Libertadores, tá? Temos aqui o Cuiabá que já está rebaixado, então essa partida já não vale muito para ele. Então eu separei essa partida com o mercado de handicap de mais 2 para casa. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Vasco jogando fora de casa é de 43%. Ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos e o Cuiabá não vence há mais de 9 partidas. No histórico são 3 vitórias do Vasco e 2 empates, e a média de gols é de abaixo de 1,5 gols. Em séries, o Cuiabá vence vitórias há mais de 5 jogos, como eu disse, e nos últimos encontros, nós temos o mercado do Vasco vencendo apenas uma partida das últimas 5, com 2 ou mais gols de diferença. Jogando na casa do Cuiabá foi a única partida que ele venceu com 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui que o Vasco ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença nos últimos jogos, enquanto o Cuiabá ele não perde com 2 ou mais gols de diferença nenhuma das últimas 10 partidas. Então para essa partida é um handicap de mais 2 para casa, beleza? A próxima partida é o Bahia contra o Atlético Goianiense. O Bahia também vem brigando para pegar a segunda vaga na pré-Libertadores, tá? O Bahia ele vai jogar contra o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, e para o Atlético Goianiense já não vale mais nada o Campeonato Brasileiro. Então para essa partida eu separei o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bahia é de 70% jogando em casa. Ele tem um aproveitamento de 22% apenas nos últimos 9 jogos. Já o Goianiense tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Bahia, 6 empates e 5 do Goianiense. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Prestem bem atenção que todas as últimas 5 que eu mencionei são ambas marcam. E verificando na casa do Bahia, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é uma briga por posições no topo da tabela. Quem pegar uma posição melhor conseguirá mais dinheiro no final do campeonato. Então nós temos aqui o Fortaleza contra o Internacional e essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequenina vantagem para o Fortaleza, que joga em casa com 39%. Seu aproveitamento é de 44% nos últimos 9 jogos e o Internacional tem 50%. No histórico são 10 vitórias do Internacional, 3 empates e 5 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Internacional vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fortaleza, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida temos uma equipe brigando contra o rebaixamento e outra já rebaixada, tá? O Bragantino contra o Criciúma e eu separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bragantino é de 72% e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39%. O Criciúma tem 28%. No histórico, 8 vitórias do Criciúma, 3 empates e 3 vitórias apenas do Bragantino. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Criciúma não vence há mais de 5 jogos e ele perdeu 4 dos últimos 5. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Bragantino, over 1,5 gols em todas as últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida nós temos aqui uma equipe que também está brigando por uma posição melhor no topo da tabela, que é o Flamengo contra o Vitória, que está no meio da tabela.
Essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Flamengo é de 69% e ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 72%. No histórico são 10 vitórias do Flamengo, 5 empates e 5 do Vitória. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Flamengo vem sem derrotas a 5 jogos e o Vitória vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, nós temos o mercado de over 1,5 gols nas últimas 5 partidas de 6. E verificando na casa do Flamengo, temos over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventude contra Cruzeiro, que são duas equipes que não brigam por mais nada, tá? Essa partida eu separei com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequenina vantagem para o Juventude com 39%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Cruzeiro tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Juventude, 2 empates e 4 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Juventude vem a 5 jogos marcando gols e o Cruzeiro vem a 6 marcando gols. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Juventude, não temos over 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Uma partida só que foi 0 a 0 do Juventude contra o Ipiranga. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Grêmio contra o Corinthians lá no Sul. Essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para essa partida, com 36% para cada equipe. Verificando o aproveitamento nos últimos 9 jogos, o Corinthians tem 83 e o Grêmio tem 44. No histórico são 3 vitórias do Corinthians, 14 empates e 14 do Grêmio. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Grêmio vem sofrendo gols a 10 jogos e o Corinthians vem vencendo a mais de 5. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols não temos em nenhuma partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é uma partida bem importante, tá? Temos o Palmeiras brigando pelo título e o Fluminense brigando contra o rebaixamento, tá? Então essa partida aqui vai ser um pega pra capar. Então eu trago essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado para esta partida? Devido a essa partida ser bem disputada, eu trouxe over 3,5 e nessas partidas as duas equipes têm uma média de acima de 3,5 cartões por partida, tá? Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, também temos over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes no Campeonato Brasileiro, nós temos aqui uma média de acima de 5 cartões por partida, tá? Somando as duas equipes. E o nosso árbitro, que é o Ramon Abate Abel, ele vai apitar essa partida e a sua média é de acima de 6 cartões por partida e de cartões amarelos 5,5. Então para essa partida eu separei o over 3,5 cartões, beleza? A próxima partida é o Botafogo contra o São Paulo na Série A do Brasileirão. Essa partida aqui o Botafogo está brigando pelo título e o São Paulo não tem como buscar uma posição melhor. Então essa partida aqui eu separei com o mercado de over 1,5 gols. O Botafogo tem 72% de probabilidade de vitória e ele joga em casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o São Paulo tem 50%. No histórico, temos 16 vitórias para o São Paulo, 11 empates e 12 do Botafogo. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o São Paulo vem a 8 jogos marcando gols e o Botafogo vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E no Newton Santos, casa do Botafogo, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Agora que finalizamos os 10 jogos da última rodada do Brasileirão, vamos para os mercados europeus. Eu trago o Saint-Étienne contra o Olympique de Marselha. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols.
A probabilidade de vitória para o Olympique de Marselha é de 60%. Ele tem um aproveitamento de 61 nos últimos 9 jogos, enquanto o Saint-Étienne tem 39. No histórico são 27 vitórias do Marselha, 12 empates e 11 do Saint-Étienne. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Marselha vem sofrendo gols a 5 jogos e o Saint-Étienne vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Saint-Étienne, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é na Espanha, La Liga. Separei o Atlético de Madrid contra o Sevilha com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Madrid é de 69% e ele tem um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Sevilha tem 61%. No histórico são 22 vitórias do Madrid, 21 empates e 22 do Sevilha. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem a 5 jogos vencendo e nos últimos encontros nós temos o mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida, agora vamos voltar para a América do Sul, lá na Argentina. Eu separei o River Plate contra o Rosário Central na primeira divisão com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o River é de 73% e ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Rosário tem 33%. No histórico são 20 vitórias do River, 10 empates e 9 do Rosário. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o River Plate vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do River Plate, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas do River Plate e apenas 3 das últimas partidas que tivemos no Rosário Central. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Newell's Old Boys contra o Boca Juniors. Separei essa partida na primeira divisão da Argentina com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Boca Juniors é de 43% jogando fora de casa. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Newell's Old Boys tem 33%. No histórico são 19 vitórias do Boca, 9 empates e 12 do Newell's Old Boys. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Boca Juniors vem marcando gols em casa a 7 jogos e o Newell's Old Boys vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros, nós temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Newell's Old Boys, eu tenho under 3,5 gols em quase todos os jogos. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Boca Juniors. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e espero que tenham gostado dos nossos resultados e também dos nossos palpites. Se gostou, já clica aí embaixo e se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites todos os dias, beleza? E não se esqueçam também de comentar. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e vou levar vocês para o nosso Bilhete Caipora! Vamos lá, minha caiporada, que eu separei esse Bilhete Caipora com 5 seleções. Separei over 1,5 gols para o Fulham contra o Arsenal, vitória e empate para casa entre o Wolfsburg contra o Mainz. Separei vitória e empate para casa e under 4,5 gols para o Ludogorets contra o Botev Plovdiv. Separei o over 1,5 gols para o Grêmio contra o Corinthians e por último, um over 3,5 cartões para Palmeiras contra o Fluminense. Uma odd total de 3,04 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!